Deixa eu arrumar isso aqui. Que hoje eu vou chamar uma pessoa muito interessante. Vocês vão gostar demais disso. Deixa eu chamar o Nando. Oi, Nando, chegou. Oi, Lu. Peraí, que eu apertei o botão errado. Atenção, Cranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! Cheguei. Maravilhoso. Não podia chegar diferente, né, gente? Cheguei. Oi, meu amor. Como é que você tá? Cheguei. Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Friozinho gostoso, meu pai amado. Tá Hoje foi muito difícil. frio. Hoje foi difícil de levantar da cama. Tive reunião hoje cedo. Ai, não, só mais 5 minutinhos. Não, hoje tá frio. Hoje tá muito frio. Eu tô aqui É, bem agasalhada, diria. tá friozinho mesmo. E aí, por aí, como é que tá? Tá tudo bem? Tudo em ordem, graças a Deus. E o senhor aí? Tudo bem, graças a Deus, correria, trabalhinhos pintando, graças a Deus, né? Quer dizer, Oba, trabalhos não, né? Pedidos de orçamentos, mas isso é um ótimo sinal. ótimo Ótimo sinal. sinal. Quanto mais Ótimo sinal. orçamento eu passar, mais trabalho futuramente pode vir. Deus te abençoe, garoto. Você merece. Amém, merecemos todos. Querido. Nossa convidada já chegou? Eu não vi. Então, Uhum. gente, vamos começar essa bagaça aqui, que hoje o bagulho é interessante. Eu vou ficar o menos possível aqui para ver essas duas aí conversando. Começando mais um programa falando sobre voz e cuidados vocais com a doutora Luísa Catoira, essa maravilhosa fonomandióloga das vozes, do qual eu batizei, mas eu deixo vocês usarem de vez em quando o nome. De vez em quando. E Pronto, já tá hoje. tirando, gente. Vejam bem. Tá tirando o poder. Ninguém percebeu, ninguém percebeu. E, gente, hoje a nossa convidada, ela é coach licenciada da técnica Chubbuck, assim que se fala? Não sei, Chubbuck, eu acho que é isso. No Vamos Brasil, e conversar. tradutora do best-seller O Poder do Ator para o Português. Cara, Bruna muito legal. Fachetti. Você sabe que esse livro, outro dia eu estava dando aula e Hum, uma série de pessoas começaram a conversar e me falaram que esse livro era maravilhoso. Fui procurar e simplesmente estava esgotado. Logo em putz, seguida, houve essa possibilidade da gente conversar com Bruna e vai ser sensacional a gente poder ir direto, né, na na fonte. fonte. Então, eu acho que vai ser sensacional. Vamos lá, vou É chamar a verdade. Bruninha, vamos ver. Então, gente, se vocês tiverem perguntas, abarrota isso aqui de pergunta. Se vocês tiverem comentários, abarrota isso aqui de comentário. Juro que eu vou tentar responder todo mundo e chamar tudo para Bruna. Pode ficar tranquila, eu vou fazer E de se não tudo. responder, eu volto no final com perguntas possíveis. Tá É bom, meu já. amor. Beijo. Vamos lá, deixa eu chamar a Bruna. Cadê? Aqui. Olá! Oi, Bruna. Cadê você? Não te vejo. Peraí. Agora. Tá Tudo me bem, meu vendo? amor? Tudo bom e você? Cara, que prazer te receber. Que bom falar com você. Muito legal você estar aqui comigo nesse momento. Obrigada, Bruna. Obrigada também. Imagina. Meu amor, você não tem noção. Teu livro está fazendo um sucesso aqui no Brasil que eu não acho, né? E aí, Gente, muito engraçado. Tem livraria fechando, enfim, o mundo está caindo e de repente a gente vai buscar. Cadê o livro O Poder do Ator que eu queria, na verdade, ler, porque eu tô dando aula para uma série de pessoas agora na pandemia também. E no final das contas eu falei, não consigo achar. E aí, imediatamente depois eu consegui falar com o Thiago, né? E o Thiago entrou em contato com a gente. Eu falei, cara, eu vou na fonte agora, eu vou saber tudo dela. ai que bom, que coincidência boa, né? Ah, não existe coincidência, né? É, Não também tem não como. acredito não, na verdade, em coincidência. Bruna, me conta, como é que foi essa tradução dessa obra para o português? Conta isso. Pois é, na verdade, essa tradução partiu de um desejo meu de compartilhar esse conhecimento que eu tinha encontrado, que eu Uhum. acreditava que era muito eficaz, porque é uma técnica de atuação que, na verdade, ela é um passo a passo, uma teoria que é aplicada na prática, que você pode Aham. aplicar de modo prático, né? É um teórico prático. E eu tinha muita dificuldade em analisar textos, né, em conseguir me conectar com a necessidade emocional da personagem e viver verdadeiramente aquele papel, né, a partir de um lugar de não julgamento.
Então, para mim, essa técnica me trouxe possibilidades de atuar verdadeiramente e não só com uma veracidade, com uma verdade na minha atuação, mas também com um dinamismo, que eu hoje vejo que faz muita diferença na atuação, porque a Ivana Chubbuck, que é a autora dessa técnica, ela fala que não basta só ser sincero, a gente também tem que ter uma atuação interessante de assistir, a gente tem que assumir riscos com a nossa atuação. Então, quando eu encontrei esse livro, eu tive um desejo muito grande de compartilhar com outras pessoas que eu acreditava que podiam ter a mesma dificuldade que eu de analisar um roteiro e viver verdadeiramente um papel que fosse mais distante da sua realidade, ou enfim, né? E aí eu me aventurei nisso, comecei a traduzir por conta própria, entrei em contato com a Ivana, que, como a gente não acredita em coincidência, né? Que se manifestou muito interessada em ter essa publicação para o português, bacana. que já conhecia um pouco do mercado brasileiro, mas enfim, ela super elogia, né? E a gente pode falar um pouquinho sobre isso, sobre a técnica e o mercado brasileiro, mas Sim. todos os caminhos se abriram, levaram anos, assim, até que essa tradução fosse publicada pela editora Record, mas aconteceu em meados de 2018 e agora está se espalhando como eu imaginei que se espalharia, porque me afetou de uma forma assim tão positiva e Que eu bacana. acreditei mesmo que teria essa força que tem hoje. Não imaginei que estaria esgotado, eu não estava sabendo disso, na verdade. Não consegui achar. Simples assim. Ainda brinquei com o Thiago. Eu falei, Thiago, eu preciso do livro, eu quero ler. Aí ele falou, vou te mandar um e-book e você dá uma lida para você saber o que é. Eu falei, não, eu sei o que é. Outro dia eu estava conversando com a minha turma, tem até gente aqui hoje, Jean, da turma, e eles estavam falando dessa coisa de como não sofrer em determinados papéis, em como enfim, como atuar e sair do personagem e depois ir para casa como pessoa física, não como, né, como esse personagem, enfim. E a gente falou um pouco no seu livro, né? E isso é uma coisa muito legal. Mas você precisou, você conviveu então com a Ivana? Como é que foi essa convivência? Pois é, em 2018 eu entrei em contato com ela, em 2012 eu entrei em contato com ela e vim pessoalmente para Los Angeles para conhecê-la, né? A gente já estava em contato por conta da possível tradução do livro, publicação do livro. E aí eu vim, fiz uma aula com ela, conheci o estúdio, a gente trocou uma ideia e continuou conversando a respeito dessa publicação. E aí, no ano passado, em outubro, eu vim para me certificar para poder ensinar essa técnica no Brasil. Antes tinha feito a tradução do livro, mas agora eu me tornei certificada, professora certificada da técnica, do método. E aí, em outubro, eu tive um intensivo com ela, 2 meses, todo dia do lado da Ivana. Que Estudando barato. isso. E como eu acabei ficando em Los Angeles para estudar roteiro, me aperfeiçoar de outras maneiras, eu acabei tendo um contato mais extenso com o estúdio e aí eu continuei assistindo as masterclasses dela, continuei frequentando o estúdio e a gente tem uma relação muito boa, muito positiva. Eu acredito que isso é um grande ganho dessa técnica. Ela é uma técnica, assim, que uma modernizada, né? Ela tem essa referência de como sendo o Stanislavski do século, ela aperfeiçoou isso, né? Ela modernizou, digamos assim, e é um privilégio tê-la ainda aqui viva e podendo beber da fonte, porque ela continua atualizando essa técnica, e é uma coisa incrível, né? Então, assim, é uma experiência única mesmo. Eu imagino, como é que é a técnica? Conta um pouquinho. São passos, né? São 12 passos? Isso, são 12 passos de análise de roteiro para você analisar um roteiro e saber como que você se conecta com aquela personagem através das suas próprias circunstâncias anteriores, do teu próprio histórico emocional, como que você empresta o que você tem de experiência para viver verdadeiramente aquele papel, sem precisar viver as duras realidades da personagem. Quer dizer, se você vai interpretar um assassino, você não precisa necessariamente fazer um laboratório ou ter a experiência de ter matado alguém para se conectar com aquele papel. Se você entende a necessidade do assassino de ter uma retomada de poder, né, de que matar é a única forma que ele encontra de retomar esse poder, porque não tem nada que te deixe mais poderoso do que tirar a vida de alguém, né? É como se você brincasse de Deus tirando a vida de alguém. Então, quando você entende essa necessidade emocional dele, você vê onde que na tua vida tu tem a mesma necessidade emocional. E a gente sempre tem de onde beber da nossa... A gente tem muitas questões de infância, né, e questões recorrentes da nossa própria vida, e a gente sempre tem de onde tirar essas circunstâncias anteriores para se conectar com a personagem.
e aí viver verdadeiramente esse papel. Fantástico isso. Então, é uma técnica de 12 passos, assim, para você chegar nessa atuação. E também tem outros exercícios para você, por exemplo, estar verdadeiramente sobre o efeito de drogas, para você descobrir quem seriam as tuas substituições, que é uma das ferramentas da técnica, quais seriam essas coisas sobre as quais você estaria falando no lugar da personagem, né, para transformar esse texto que é da personagem como se ele fosse teu, como se ele estivesse saindo da tua boca pela primeira vez. Então, é uma técnica que tem várias ferramentas para você poder destrinchar esse roteiro e se conectar emocionalmente com ele. O grande ganho que eu vejo é porque, como ela parte de um ponto de vista do vencedor, de reproduzir o comportamento das pessoas dinâmicas, a gente sempre busca vencer um objetivo, né? Que, na verdade, na vida a gente está sempre atrás de algo, em busca Sim. de amor, de ser validado, de que a pessoa goste da gente, de que a pessoa nos ajude, de que a pessoa nos absolva da nossa culpa, de que a pessoa prove que não vai mais nos machucar, que nos ama e sem nos machucar, né? De que a pessoa nos ame mesmo que a gente esteja deixando ela partir, enfim, a gente está sempre em busca de alguma coisa. Então, essa técnica sempre parte de um objetivo, dessa necessidade emocional da personagem. E eu vou falando, Luiz, eu vou me Por perdendo no meu favor, próprio raciocínio, tá? a gente volta, não tem o menor problema. E aí a gente busca vencer, porque a Ivana fala que o vencedor não necessariamente é aquele que vence, mas é aquele que busca vencer. E então, dentro do objetivo geral, que é a primeira ferramenta da técnica, a gente vê o que a personagem busca ao longo de todo o roteiro, e a ideia é que ela vence esse objetivo geral no final, para que a gente tenha uma sensação de esperança, resolução e catarse, que o público tenha essa sensação de esperança, de que é possível vencer, apesar dos obstáculos e do fim dessa história. Qualquer que seja o fim dessa história, a gente ganha o direito de contar. Então, se a personagem não termina junto com o amor da vida, o que seria o amor da vida dela, a gente tem que achar um objetivo, uma necessidade emocional que justifique esse fim. Para que esse fim, para que o público possa comprar esse fim e acreditar que mesmo não terminando junto, tem esperança, sabe, nesse caminho. Sei. Então, a gente traz um senso de resolução que eu acho que é muito interessante para essa técnica, esse ponto de vista do vencedor. Aham. Mas qual é a diferença que existe entre a técnica e essas técnicas de hoje? Né? Qual é essa coisa sutil que existe entre as técnicas? Para mim, tá nesse lugar mesmo do ponto de vista do vencedor, sabe? De sempre buscar vencer um objetivo Tá. e de fazer escolhas que empoderem a tua personagem e solucionem problemas, né? A Ivana fala que na atuação, as emoções, se a gente só sente emoções por sentir, isso tende a vitimizar a nossa atuação e tende a não ter, a ser aleatório, assim, se a gente só sente, porque na vida a gente não só sente, né? A gente Aham. sente emoções de acordo com os nossos objetivos. Se a gente tá conquistando o meu objetivo, que é ser amado, isso tá me deixando feliz, empolgado, enfim. Se eu não tô conquistando esse objetivo, daí eu tô ficando triste, aí eu choro, aí, enfim, diversas emoções então que surgem a partir disso. Então, a gente busca fazer escolhas que solucionem esses problemas, digamos assim, e Uhum. justifiquem o caminho, qualquer que seja que a personagem esteja tomando. Por exemplo, se um casal está se separando, dependendo para onde essa história vai, se esse casal tá brigando, quer dizer, e ele vai se separar, então, de repente, o objetivo de cena dessa personagem, dependendo dessa história, pode ser fazer você assumir a culpa para que eu não tenha que assumir, fazer você assumir a responsabilidade pelo término para que eu não tenha que assumir, ou então fazer você me amar apesar de eu estar te deixando, fazer você ser a pessoa errada para que eu seja a pessoa certa, enfim. E se eu vou continuar com essa pessoa, aí o meu objetivo ele tem que ganhar o direito de contar essa história, que seria fazer você me amar apesar do que eu fiz, que pode ser uma possível traição. Enfim, objetivos que ganham o direito de continuar contando essa história. Então, é um ponto de vista do vencedor. O que quer que aconteça, se eu vou morrer, é ganhar o direito de morrer. Se alguém vai me matar, é fazer você me matar. Porque isso afeta nos mínimos detalhes a tua atuação
E traz Uhum. uma sensação de que eu não fico tão mal que a personagem morreu, porque é uma escolha dela morrer. A Ivana fala, tudo que acontece com a personagem, ela tem que querer. Porque a gente tem que ganhar o direito de contar essa história. Se tá no roteiro, não pode acontecer simplesmente. Sim, Tem que chegar lá. Então, eu acho que é um grande ganho e traz essa sensação de de resolução, de esperança para o público, que o que quer que aconteça é a esperança, e que é muito importante, porque o grande mote dessa técnica é o empoderamento através das artes. aham, Ela fala que é um dever do artista empoderar o mundo através das artes, né? E ela maravilha. acredita que é isso que a gente quer ver na televisão, É, no cinema, no teatro, já que a gente já tem muita lamentação e é vitimização verdade. na nossa vida. Ela fala, né? A gente eu fico parando para raciocinar, e eu sempre falo para as pessoas, a gente adora uma história de superação e um final feliz por causa disso. E o É, final feliz não necessariamente depende de ter dado certo ou não do nosso ponto de vista, porque isso é só um julgamento. Dando como exemplo A Culpa é das Estrelas. O filme, né, que é para ser triste, comovente, mas você sai com um senso de resolução, porque os dois conquistam o objetivo geral deles, que é encontrar esse amor verdadeiro antes de morrer. Então você pode perceber que a maneira como o filme acaba te traz um senso de resolução que, é apesar verdade. das dores da vida, é possível vencer, sabe? Ela traz a maneira como o texto flui também, como a personagem interpreta, a atriz interpreta, te dá esse senso de que vai ficar tudo bem, sabe? Sim, Apesar sim, do grande amor ter morrido. E é isso que a gente precisa, sabe? Dessa sensação de que vai ficar que tudo bem. legal. Agora, Bruna, como é que vocês se resolvem como artistas, né? Porque quando me perguntam assim, tá bom, entrei no personagem, consegui fazer tudo acontecer. Como é que funciona sair desse personagem depois, né? E voltar para casa normal? Então, o que nessa técnica acontecem duas coisas muito interessantes. A primeira é que quando a gente usa os nossos próprios traumas, as nossas próprias dores para se conectar com essa necessidade emocional da personagem, como a gente está buscando vencer um objetivo e a gente usa isso para criar uma interpretação dinâmica, a tendência que a gente tem é ter um senso de resolução e catarse. A gente vai quase como se resolvendo isso, é meio que terapêutico, não é terapia, mas é terapêutico. Sim, sim, Quando as pessoas conseguem atingir performances bacanas e tudo mais, resultados positivos, você pode ver que elas ficam até com uma áurea, sabe? Com uma leveza. Então a que gente barato. se diverte fazendo isso. Na verdade, é um senso de catarse e resolução ao invés do contrário. Primeiro, porque você está partindo de um ponto de vista do vencedor, de ir atrás do seu objetivo, e segundo, porque esses traumas, essas coisas, essas dores emocionais, te causando uma performance empoderada, dinâmica, te trazendo um resultado positivo, faz com que você se sinta bem. Cara, que lindo Então, isso. é lindo isso mesmo. Então, não tem esse perigo, eu diria. E a Ivana ainda Uhum, fala, a vantagem da gente ser artista é porque a gente tem como fazer uma coisa positiva de tudo isso que nos destrói. Né? Eu adoro com falar dos certeza. cantores sertanejos que ganham rios de dinheiro, fazem sucesso com aquelas músicas de corno e de não sei o que lá, daquelas coisas doídas, né? Que partem Aham. da sua própria vida. Eles fazem arte com isso e é só alegria depois, entre aspas, né? É, A você tem gente razão. constrói com que, na verdade, de outro modo nos destruiria. E ela fala uma outra coisa que é super interessante. Já pega isso tudo que te aflige, que te faz, que te dá medo, que te deixa inseguro, e coloca na arte para que você não tenha que trazer para a vida. Porque Uhum. somos nós que temos o poder de quebrar esses padrões que se repetem, né? Esses padrões de comportamento repetitivos, essa autossabotagem, isso tudo, a gente tem o poder de quebrar esses Opa. padrões. Então ela fala, põe na arte para não ter que trazer para a vida, sabe? Que maravilha. Então, na verdade, o grande segredo disso tudo é estudar, de fato, né? Você tem que se preparar de fato para você viver isso tudo. Porque a gente vê muita gente entrar em determinados papéis e sofrer muito com aquilo e não conseguir sair daquilo, né? Uhum. E, de repente, a técnica te conduz para esse lugar, né? De resolução de problemas, inclusive de vida, né? É Lindo isso. exatamente. A gente é como que a gente acaba trabalhando na nossa própria vida e por a gente estar fazendo escolhas empoderadas, digamos assim, a gente acaba Sim, trazendo
isso para nossa própria vida, sabe? Ah, Por exemplo, se você. Ontem a gente trabalhou na aula um texto que foi muito interessante, porque ela estava brigando com alguém, mas na verdade o que ela queria era que aquela pessoa fosse aliada dela, que aquela pessoa escutasse ela. A personagem falava isso. Meu Deus, me escuta, sabe? Quantas vezes eu vou ter que dizer, olha isso que você está fazendo. Só que o texto foi escrito de uma forma que a primeira sensação que você tem é de que você está atacando aquela pessoa e de que você está bravo e pronto, e aí você cai na ideia. Mas se você parte da necessidade emocional da personagem, quer ser ouvida, quer fazer com que aquela pessoa seja aliada dela, você para pensar, se eu quero que a pessoa seja minha aliada, se eu atacar ela, eu provavelmente vou repeli-la, vou perder o meu poder, vou estar dando poder para ela, né? Vou estar perdendo a minha, digamos assim, o meu direito uhum. de cobrar, porque eu vou estar me igualando. Então, se eu quero que a pessoa seja minha aliada, por mais que eu esteja dizendo essas palavras, aí a raiva ela se torna um obstáculo a ser superado. Porque isso Exato. também é o que difere a nossa atuação vitimizada ou não, é se a gente está interpretando ou tentando superar os obstáculos. Os obstáculos, eles estão lá, mas não para serem interpretados, para serem superados, né? Então, ela usou uma substituição da vida dela que condizia muito com as circunstâncias que a personagem estava vivendo, e aí ela lutava para superar essa raiva, foi muito interessante de assistir, mas fazendo escolhas mais inteligentes de acordo com a personagem e que ela pode trazer para a vida dela, sabe? Porque Claro. a ideia não é repetir o que acontece na vida, a ideia é fazer escolhas mais interessantes, é contar a história da personagem isso e quebrar esses padrões de comportamento que a gente tem na nossa vida. Então, eu acredito muito que essa técnica ela traga isso para essa melhora para a nossa vida. Eu me A torno. Lourdes, até desculpa te cortar, mas a Lourdes está aqui, está perguntando as nossas emoções são bobagem para o trabalho. Eu acho que não, né? Eu acho que é o Não, contrário. o que a Ivana fala é que as emoções elas são um meio e não um fim em si. Ao invés da gente só sentir, todas as nossas emoções estão conectadas com o fim, que é esse objetivo que a gente está buscando alcançar. Então, as nossas emoções, elas começam a ser um meio para se chegar nesse fim. De repente, Bagagem. Tá, é, eu entendi bobagem. Tá. é isso. E se eu quero, por exemplo, fazer você ser meu. Nesse caso aí que eu dei, desse exemplo que eu dei da aula, se eu quero fazer você ser meu aliado e você tá fazendo várias coisas que me doem e você não tá me ouvindo, de repente fazer você ver a minha dor se torna uma unidade, uma ação para uma das suas unidades que é super interessante. E se você faz escolhas arriscadas da técnica, né? Pega coisas da tua vida que são fortes para você e usa para se conectar com a personagem, essa emoção vai fluir naturalmente quando você está tentando fazer essa pessoa, essa tua substituição, ser tua aliada, sabe? Entendi. E aí, quando você faz essa escolha de fazer você sentir a minha dor, fazer você se sentir responsável, só de você fazer essas escolhas, mesmo sem ter personalizado o trabalho ainda, isso já te gera um certo já te traz uma emoção natural de um lugar de como isso te afeta para que você consiga obter esse objetivo. Não sei se Cara, que está lindo. claro. Sim, sim, maravilhoso, porque não deixa de ser uma grande psicanálise, né? É um trabalho sensacional. É um Quer dizer, trabalho. você vai trabalhar e no final das contas você se resolve dentro daquele processo. Pois é, Maravilhoso. a ideia é que a gente se torne, eu acredito que melhor a gente é enquanto ser humano, melhor artista nós somos também. Claro. E Eu, como é que você vê essa técnica aqui no Brasil? Desculpa te cortar. no Brasil, o que é muito interessante, porque como nós somos muito calorosos e criativos, essa técnica tende a ser incrível para o Eu imagino. brasileiro, porque é uma técnica que te empodera a assumir riscos, a usar a tua criatividade nas atividades, que é uma das ferramentas, a não ter medo do ridículo, né? Então, assim, como nós somos muito calorosos e criativos, eu acredito que com uma técnica, com um passo a passo que te ajude a ir nesse caminho, porque vejam bem, se a gente tem como objetivo ser amado, eu sei que lá nas minhas atividades, se eu tô na cozinha, eu não vou tacar uma faca em você.
Claro. mesmo que você esteja me atacando, digamos assim. Sim. Então, quando a gente faz escolhas que estão todas alinhadas por conta da técnica, a nossa criatividade flui nesse sentido do que a personagem precisa alcançar, a gente é que nem como o Chaplin, né? Que é uma pessoa mais criativa que o Chaplin. Então Maravilhoso. a gente se permite nesse lugar e brincar. Eu acho que o brasileiro tem muito desse dessa coisa cultural que é nossa, é muito nosso e que é Muito. muito enriquecedor. Então, assim, com um guia, a gente pode ir muito longe, mas Eu muito longe imagino. mesmo, porque é Eu cultural imagino. nosso, né? E eu até estão perguntando aqui, o Robson, você sente que essa técnica é uma ramificação do método Stanislavski? Sim, todas as técnicas nascem do nosso querido pai o Stanislavski, né, o pai da atuação, e é tanto que a Ivana é chamada como Stanislavski do século, né? Ela Uhum. faz essa referência ao Stanislavski, mas eu diria que é um Stanislavski moderno, e Uhum. com Uhum. novas ferramentas e com um novo olhar para esse mundo que a gente está vivendo. Cara, que incrível isso. E me conta uma coisa, como é que funciona aqui no Brasil, né? Porque você está fora, você está nos Estados Unidos. E como é que funciona a técnica aqui no Brasil? É você que trouxe? Foi você que trouxe? E como é que funciona? Então, agora, por estar em Los Angeles, eu estou fazendo atendimento online. Bacana. E tem, inclusive, o estúdio da Ivana também está fazendo atendimento online nesse período por conta do coronavírus. E a gente descobriu que dá muito certo, que existem Bacana. 1000 possibilidades no mundo online, funciona assim, eu presto consultoria. Inclusive, você falou até do e-book, né? Eu queria até deixar aqui para as pessoas que seguirem o canal do Poder do Ator no YouTube e também no Instagram para poderem fazer o download desse e-book gratuito. E É o máximo, gente. O e-book já é ótimo. Vocês imaginam o livro. o livro Eu é vou precisar desse sensacional. livro. Eu vou precisar achar esse livro. Gente, eu vou falar com a editora, porque eu não sabia dessa informação que estava esgotado. E aí eu também tenho ali um link que te redireciona para quem quiser fazer consultoria. Na consultoria a gente pode trabalhar as suas questões pessoais, por exemplo, assim, se você é uma pessoa que tem necessidade de retomada de poder na tua vida, a gente pode trabalhar isso através de textos que sejam Uhum. direcionados para isso e também fazer uma consultoria especializada. De repente eu tenho um teste que eu vou fazer e eu quero estudar especificamente para esse teste, eu quero desenvolver determinadas habilidades, ou então eu não tenho contato nenhum com a técnica. Varia muito, é um atendimento bastante personalizado e que está Maravilhoso. disponível para ser feito online, o que eu acho que democratiza bastante, né? Porque Sim, tem gente no sim. Brasil todo, no mundo todo. Eu tenho um aluno que está na Europa, então eu acho que o grande ganho que veio aí com essa situação louca toda que a gente está vivendo Nem fala. mundialmente é o acesso, né? E é descobrir novas formas de passar esse conhecimento. Olha só, você tá me deixando. O Gustavo está aqui falando que está lendo o livro, está no primeiro capítulo, está achando o máximo. Você para de me deixar com água na boca. Ai, ai. O outro já tem há 2 anos, é assim, tá vendo? Só porque eu quero. Ai, que máximo, gente. Que legal. Não, é muito gostoso saber, né? Que de repente até perguntaram aqui em cima peraí, o método Meisner, Ah, sim, o Meisner. perdão. O que eles perguntaram do Meisner? E o método? E o, O que você diz dele? o do método. Então, aqui É. nos Estados Unidos, eles chamam, eu acho que a grande referência ao método é o Lee Strasberg, que é a memória sensorial. Essa não é a minha formação. O trabalho da Ivana, ele vai meio que é um trabalho de personalização, ele é diferente, né? Ele Uhum. não, a gente até usa o sensorial, a gente pode usar o sensorial nas ferramentas só que a gente usa de uma outra forma. Por exemplo, você pode usar o Né? sensorial para ter o lugar e quarta parede, as coisas até elas se juntam, sabe? Mas é um caminho diferente. E tem até um certo preconceito em relação ao trabalho sensorial por conta disso que você falou, das pessoas que as pessoas falam que você Sim. enlouquece e tudo mais. Mas eu também não vejo dessa forma. Eu acho que todos os métodos, todas as técnicas, elas são super bem-vindas aí para você formar a tua caixinha e ver o que funciona para você e quais ferramentas que você pode agregar no teu trabalho, né? E eu acho que Claro. é bastante válido.
eu vejo o método da Ivana como sendo bastante completo nesse alinhamento. Por exemplo, o Meisner tem muita da coisa do exercício da repetição, e para você que coloca o teu foco no outro, e isso, pela maneira como a gente fraseia o objetivo de cena, por exemplo, no método Chubbuck, já te traz, de uma certa forma, o que a gente também busca através do método Meisner. São, na verdade, diferentes abordagens. E aí você tem que ver com qual você se conecta mais. Eu acho bastante completo o método da Ivana, mas ele é um método que necessita, que pede de você uma disponibilidade realmente emocional, porque você vai ter que ver aonde na tua vida você tem a mesma necessidade emocional da personagem. Então você precisa estar disposto a fazer esse trabalho de autoinvestigação, a ir lá onde dói, porque o nosso lado sombrio é o que na arte brilha, né? Sim. É o que são as nossas cores como artista. É o que a gente tem para usar como ator, como músico. Então, ele é um trabalho que depende da técnica Chubbuck, que demanda essa disponibilidade emocional, eu diria, né? E me conta uma coisa, aqui, bom, você está fazendo os atendimentos online, e como é que funcionaria depois? Vamos combinar que já não temos mais, vamos imaginar que não temos mais pandemia. Você volta para o Brasil com a técnica, não volta? Como é que vai funcionar? Funciona individualmente, em grupo? Então, eu tive uma primeira experiência de trabalho em grupo agora, que foi bastante válida. Em grupo, a gente consegue fazer tanto trabalhar monólogos, porque a gente aprende muito vendo o outro. É muito interessante isso, né? E a gente também consegue trabalhar diálogos. Na consultoria especializada, eu não diria que a gente que não possa abrir. É até uma coisa a ser pensada mesmo, de repente fazer trabalhos em dupla, mas ela é pensada mais no individual, num trabalho de monólogo mesmo, para você ir aprendendo a aplicar o método até que, através de monólogos, primeiramente, eu diria até que você vá evoluindo na técnica, né? Eu acredito que quanto mais você pratica, melhor você fica e muito rápido se torna de aprender a aplicar esse método depois por si só, porque as questões vão se repetindo, as substituições se repetem, você vai aprendendo a ter um olhar muito apurado para saber o que te serve, o que não te serve. Muito rápido você tem esse ganho de análise de roteiro, mas o fato de você praticar te deixa muito afiado para que você consiga chegar no passo 12, que é o deixar fluir, sem racionalizar mais, porque a gente tem uma tendência a ficar na nossa cabeça, e aí que vem a importância da prática. Eu ainda não sei dos meus planos, porque eu estava voltando para o Brasil em abril. A gente ia ter um lançamento do livro, inclusive, e por conta da pandemia, tudo mudou. E eu, assim, inesperadamente, fui ficando, né? Aqui em Los Angeles. Eu quero continuar fazendo trabalho online por conta dessa coisa democrática de alcançar mais pessoas e de ter uma acessibilidade maior. Ele também te permite, às vezes, ter até e assim, de repente, trabalhar grupos é possível de diversas formas. Ou esse grupo se junta num determinado espaço, se for o caso, para ensaiar. Eu participei de um programa do governo que se chama Backstage to the Future. Foi, acho que em 2016, no Rio de Janeiro. E eu trabalhei com o pessoal de Londres, que fez 2 produções no Rio de Janeiro. E aí a gente foi assistir um circo que uma diretora de Londres dirigiu, todo online. E eram pessoas com algum tipo de deficiência física. E todo o trabalho de direção foi feito online. Então, assim, é muito possível. Você pode até ter alguém para te auxiliar, de repente, ali, que seria o assistente de direção, digamos assim. Mas eu tô já fazendo coach de peça de teatro. Ontem a gente fez esse exercício de brincar com as atividades, né? De você produzir seu próprio cenário ali, coisas que a tua personagem estaria usando, se está comendo, se não está. Você já traz esses elementos e se posiciona de uma determinada maneira na câmera que a gente consegue brincar com tudo isso, sabe?
A É, gente está vendo que é possível, né, é Bruna? possível, é A gente possível. foi obrigado, no final das contas, a nos reinventar, e no final das contas a gente está vendo que é possível tudo, né? Tudo é De repente, à possível. distância, você consegue até montar fazer essas coisas acontecerem, né? É isso. E hoje em dia também, quantas produções agora estão sendo, eles estão descobrindo essa coisa do mais que barateou de uma certa forma, né? Tornou mais Uhum. acessível esse custo de produção. E Hollywood agora está focando muito nessas produções com espaços limitados, com com uma locação só. Então, quando a gente aprende a fazer isso, porque a gente está tendo que manter um distanciamento social, embora as produções já tenham voltado, estão sendo bastante restritivas, as pessoas, através de edição, tudo se tornou possível hoje, né? Esse nosso Claro. mundo tecnológico. Então, e aí, quando eu vejo no estúdio, por exemplo, as pessoas atuando, fazendo um diálogo, atuando uma para outra através do Zoom, você vê que Uhum. realmente tudo é possível, porque o próprio estúdio está com uma política de fazer cenas em que as pessoas não têm beijo, não tem Sim, muita proximidade. Então a gente já está vivendo isso no mundo virtual, de uma certa maneira, né? claro, claro. E a gente vai Olha, ter isso um tempo ainda. pois é uma coisa engraçada. Até um dos meus pacientes aqui, tá aqui, o Giovanni está falando, ele está ansioso para ver um workshop seu. E, Ah, de repente, dá para a gente pensar em fazer até um workshop pelo Zoom, né? pelo Por que não? Zoom. Por que não? Né? Exatamente. A Olha gente aí. tá. Obrigada pela dica. A gente está para lançar um webinário que fale dessas 12 ferramentas e, de repente, até trazer uma questão prática, até de análise de roteiro, a parte teórica e, quem sabe, até a parte prática, mas também nesse webinário também trazer essa ferramenta de marketing, planejamento de carreira que a gente já traz no e-book também, que é um módulo extra que está no e-book, e que eu acho que é super importante assim, para os atores. E a ideia é fazer assim de um modo acessível, né, para alcançar um maior número de pessoas. Então, esse webinário já vai sair, e aí, como a consultoria agora já está disponível para ser feita online, várias coisas estão acontecendo. Cara, que E eu tenho algumas ideias ainda a desenvolver com as pessoas que estão estudando comigo, e enfim, e para essa produção de conteúdo. Agora a gente está com um canal no YouTube em que eu estou aproveitando essa minha estadia que se estendeu aqui para falar Uhum. sobre o mercado americano, conversar com pessoas que estão nessa mesma trajetória. A gente abriu o canal agora com o Sebastian For, que é um amigo Eu meu. vi hoje. Você viu que ele tá no Vi. próximo filme da Netflix, dirigido pelo David Fincher, e ele é um estrangeiro, ele é É francês-polonês. francês, né? O Não, e ele cara tem. O interpreta no filme, e não tem sotaque, né? que que Ele é trabalhou. aquilo? Não, é impressionantíssimo. E ele interpreta uma das personagens mais icônicas do cinema americano, sendo um estrangeiro. Maravilhoso. É como se ele estivesse Maravilhoso. interpretando, porque ele não tá, na verdade, a gente não está divulgando o nome para grande mídia, assim, não estamos tentando evitar de correr esse risco, porque por uma questão contratual dele, mas é como Uhum. se ele estivesse interpretando Marilyn Monroe, sabe? Entendi, sei. Nesse Um nível, super. assim, e sendo um estrangeiro. Então, de trazer esse conhecimento, eu diria, de como qual foi o caminho que essa pessoa trilhou, quais são as experiências que ela já adquiriu, que ela pode compartilhar. Então, para tornar esse conhecimento acessível, sabe? Isso é bacana. Hoje me fizeram uma pergunta, até através de você, a respeito dessa coisa Porque aqui no Brasil, né, a gente tem muito sotaque, muito regionalismo. Né? Daqui para ali subiu 100 quilômetros, a gente já tem, enfim, um outro sotaque. E, na verdade, é muito importante a gente pensar que, como ator, você tem que estar apto a ser aquele personagem. Então, você na vida pode ter o sotaque que você quiser, mas na hora que você for interpretar, você tem que ser aquele personagem, né? E aí o sotaque de fato tem que sair, tem que descolar, né? Que senão começa aquelas coisas, né? Um cara do sul vai interpretar um nordestino e não combina, enfim. Então isso é muito importante, né? E os tropeços mesmo no meio do caminho com relação à articulação, tal, tem que ter um domínio da articulação muito bom. E não adianta falar assim, errei agora, o que que eu faço?
né? Não, você tem, na verdade, que treinar bastante para chegar na hora e não pensar, né? Não tem milagre. É a mesma coisa com relação à técnica. Você tem que estudar muito para você simplesmente viver o personagem, né? Sem Exatamente. sofrer, sem, enfim. Eu acho que E é mais ou menos por aí. não, eu concordo plenamente, assim. Se a gente vai interpretar um boxeador, a gente vai lá fazer aula de boxe, a gente vai fazer musculação. Então, como não cuidar da nossa voz, né? Sim, sim. E tornar ela maleável. O que o Sebastian fala, que é muito interessante, é que o grande ganho para ele de ter feito esse trabalho vocal foi ampliar as oportunidades dele, porque até então ele ficava sendo estereotipado como o cara francês, porque tem certas coisas que daí você não consegue fugir disso, né? Sim. Se você se coloca nesse lugar, a partir do momento que você escolhe não trabalhar determinada coisa, e é uma escolha pessoal, mas eu digo assim, se permitir trabalhar e ser mais maleável, abriu o campo de oportunidades dele e ele jamais teria feito teste para essa personagem se ele tivesse com o seu sotaque, né? Maravilhoso. Ou então, Maravilhoso. porque foi crucial para ele pegar um grande papel de uma personagem icônica, porque ele consegue se passar por um americano graças ao trabalho que ele fez com a voz dele e tudo mais. Então é Muito super legal. importante mesmo. A hora que eu vi isso, eu acho que foi o Thiago que me mandou. Eu falei, gente, que maravilhoso, porque é isso, a Alessandra tá falando aqui, ator tem que se entregar de corpo, voz e alma. É isso aí, Alessandra, é isso mesmo. Mas maravilhoso, o teu trabalho realmente foi muito bem aceito aqui no Brasil. Eu acho que tem um monte de gente que já está aí te enchendo o saco para você realmente abrir essa turma para fazer um workshop, em pensar em alguma coisa. Você pode me avisar que eu vou colocar em todas as redes sociais aqui para fazer bombar. E eu vou fazer parte, inclusive, quero conhecer. E é muito legal, né? A gente, quando você trabalha com ator, o tempo todo você fica querendo, na verdade, solucionar problemas. Então, foi a semana retrasada, uma paciente, a gente fez uma leitura de um texto e o texto, ela fez essa leitura tão lindamente que mexeu individualmente com cada um. E, Ah, era um, e foi uma coisa impressionante. E aí uma das meninas falou assim, eu fiquei tão mexida, Luísa, como é que eu faço para interpretar esse personagem e depois não ficar com uma dor gigante, né, dentro de mim? E aí imediatamente veio essa questão de você, né, do teu livro, enfim, muito engraçado, sabe? Assim, muito, as coisas muito todas se conectando. Fica aí a é, dica em Diego, Thiago, para a gente fazer um workshop de repente de 2 dias, né, para trabalhar um texto e as pessoas entenderem como que elas aplicam, começarem a sentir um pouco dessa técnica na prática. eu acho que é perfeito. Eu acho que é perfeito. É só você marcar dia e a hora que eu já saio espalhando aqui para as minhas turmas. Ai, que bom, obrigada. Vamos fazer Imagina. acontecer. Pois é, vamos. Eu hoje também falei com a Micaele, a Micaele S., que ela falou que eu pedi para ela divulgar você também. Eu falei, vai ser uma palestra bacana, porque todo mundo quer conhecer a Bruna e é uma forma de você ver um bate-papo. Aí ela falou assim, nossa, ela é um amor, ela é um encanto. E ela falou que ela fez uma divulgação para você um tempo atrás, né? Sim, a gente fez desafio de atuação juntas, a gente fez essa primeira turma que terminou ontem e nossa, assim, para mim uma experiência incrível. Tá sendo uma troca muito maravilhosa e foi surpreendente assim o crescimento rápido que as pessoas tiveram, muito por conta dessa disponibilidade também, porque como a gente abre essas nossas questões, é importante dizer que esse precisa ser um ambiente seguro, né? Só que a gente não se conhece, a gente não tá ali um perto do outro, nem no mesmo ambiente nós estamos, e a gente já começa já se abrindo as nossas questões, digamos assim. E as pessoas Maravilha. precisam se sentir. Isso vem muito da gente também, né? Dessa doação da gente também como professor, mas eu digo, teve uma conexão tão bacana da turma e de confiar mesmo que a tua questão ela está sendo guardada e essa privacidade, eu digo, que a gente tem como professor tem que ser a mesma que um terapeuta teria com o seu, né, com o seu cliente, de que para que ele se sinta seguro de que todas essas questões são trabalhadas ali e não são expostas de outra maneira. E é muito legal ver como as pessoas assim têm se entregado e buscado vencer.
E eu posso garantir, assim, que é só alegria. Todo mundo trabalha suas questões e termina rindo, né? Que Porque bom isso. Que bom é, isso. É porque o grande medo é esse, de repente, eu vou sair destruído, né? E eu estava comentando exatamente isso. Outro dia eu estava com um paciente que fez uma peça sobre a morte da mãe. E ele viveu aquilo de fato. E quando uhum. ele acabava de fazer, acabou a peça, ele vinha conversar com todo mundo. Oi, tudo bem? Não sei o que. Ele falava, gente, como é que esse cara consegue falar sobre a morte da mãe todos os dias, viver esse acontecimento? E na boa, sabe assim, não, aconteceu, morreu, e foi exatamente daquela forma, entende? Mas você Uhum. vê como estava trabalhado isso, né? E É, no final e estava se tá resolvido. exatamente, se está ligado a buscar vencer um objetivo, aí você empresta um lugar para aquilo. Ele não fica só aleatório. Ah, eu vou aqui agora Uhum. sofrer a morte da minha mãe, porque também senão ninguém aguenta. A gente já não aguenta uma pessoa se lamentando o tempo inteiro. Imagina você pagar para assistir 1 hora de lamentação. Nem Então, fala. se isso não tiver ligado de uma certa forma a buscar essas soluções e vencer esses objetivos, eu também eu fiz uma peça no Rio em que eu contava todas as minhas, eu vou chamar de desgraça, né? Que eu passei Uhum. como uma pessoa do interior indo para a cidade grande tentando abrir seus caminhos. E aí, quando a gente transforma isso em arte, essas nossas dores em arte, e a gente constrói com isso, não tem como ser diferente mesmo, sabe? Eu acho, e a gente compartilha isso com o mundo, eu acho que essa troca é muito grande e é bonito de ver, porque eu não vi essa peça, mas eu acredito que tenha tocado muita gente, porque é o nosso trabalho enquanto artista é fazer refletir, trazer esperança e tudo mais. Eu até queria te falar uma coisa que me surgiu aqui na cabeça e agora eu esqueci, eu queria te falar muito. Você é uma pessoa idosa, parece eu faço isso direto. Gente, não, Eu, que eu, fase, meu Deus do céu. Eu falo para as pessoas, vocês vão ter que me aturar, porque eu sou uma esquecida. Para do lado e quando eu começo a falar, se a pessoa está do lado, ela vai me completando, assim. Meu marido me completa, meus assistentes me completam. Maravilhoso. É muito engraçado. Eu falo, eu sou velhinha, eu sou idosa. Eu Aí tô as pessoas vão, precisando de alguém para me completar também. Eu vou ando com um caderninho, vou anotando tudo, gente. muito Que engraçado. loucura. E a gente está numa fase agora que realmente a gente está usando de fato esse momento de uma forma muito louca, né? E eu acho que a gente pode até se permitir dar umas esquecidas nas coisas, tem tanta coisa na nossa cabeça, e a gente viver o hoje da maneira que a gente está vivendo, né, Bruna? É uma coisa muito louca, porque a gente sempre viveu lá na frente, sempre na ansiedade e tal. Agora a gente não tem o que fazer, a gente tem que esperar uma porcaria de uma vacina aparecer para a gente conseguir estar livre dessa situação, né? Quem tem que trabalhar está trabalhando de fato, e quem não tem que trabalhar, que pode ficar em casa, está se reinventando de alguma forma, assim como você fez, como eu fiz, enfim. E eu tenho a opção de não ir trabalhar no consultório, assim como você nesse momento. Então, é muito interessante, porque a gente está com muita coisa na cabeça. Nossa, é uma delícia, vira e mexe. Eu falo, esqueci, eu faço exatamente isso, mas eu me permito já. Não, tem que se permitir, não tem jeito, gente, que é uma situação anormal. E quanto mais passa o tempo, de uma certa forma, mais desafiador vai ficando, né? Porque daí você já está 5 meses e aí já é demais 5 meses, entendeu? É uma loucura, né? Como é que você está fazendo? Como é que está sendo a tua vida aí, fora Nossa, trabalho, né? então, eu tô tendo uma demanda muito boa de trabalho, graças a Deus. Não Que estava bom. esperando assim por isso. Nada, Para mim, não me tem pegou de problema. surpresa. Mas Eu vou apertar o Jan. Só um instante. Eu tenho os meus alunos que estão aqui, que é o pessoal da Se Transforma, que são, assim, pessoas incríveis. Um deles está aqui falando que eu sou perfeita. É isso, é por isso que eu dou aula, para eles acharem que eu sou perfeita. Amo. então. Vou Eu digo que apertar eu eles dou aula que depois. eu empodero os outros, que é para empoderar a mim mesma, né? No caso. Eu vou, Linda, é isso aí, vai, ganha esse objetivo. Eu tô falando para mim mesma, sabe? Tô me maravilhosa. auto-empoderando. É por isso que eu dou aula para os outros também. E essa pandemia eu tô tendo que me Ai, empoderar muito, Agatha. porque é um desafio mesmo, sabe? E tá longe da nossa cultura. Assim, aqui as oportunidades. Eu tô tentando tirar o melhor proveito dessa situação para democratizar esse acesso, para trazer o conhecimento que de outra forma eu não teria um acesso tão rápido, né? Como eu estou tendo Aham. aqui, de trazer esse conhecimento sobre o mercado americano.
mas assim, longe de pai, de mãe, né? Aquela coisa toda, e sem saber agora quando, Pois enfim. é. E o Brasil nessa situação de que ninguém viaja para canto nenhum. Então, Ninguém vai, ninguém vem, né? ninguém vai, ninguém vem. É um desafio constante, eu diria, e de não atacar a geladeira. Isso, minha filha. A gente Dá umas... resolve depois. Vamos Teve ser um dia que eu saí felizes. caminhar, eu caminhei 2 horas e eu queria caminhar mais umas 3, sabe? Eu falei, gente, eu preciso voltar para casa. Mas, Maravilhoso. É um problema, eu fico brincando assim, a gente tem que se satisfazer de alguma forma. Come, e depois a gente resolve isso. Você não é uma mulher gorda, a gente volta no final das contas a ser. Vamos ser mulheres magras de novo. a gente nunca precisou se reinventar tanto. Pois é. Eu acho que a gente tem que focar mesmo na solução, que a gente foca muito no problema e ver as oportunidades que estão surgindo a partir disso. Agora, aqui, por exemplo, em Hollywood, começou a ter uma coisa de self-tape, todo mundo podendo enviar seu self-tape tapes para grandes agentes e tudo mais, porque Legal. o mercado teve espaço e um Uhum. respiro para isso, para poder ver gente nova. Eles tiveram uma queda no orçamento também para poder receber gente nova, porque bem ou mal acaba sendo uma mão de obra mais barata, né? Um valor de mercado outro. Então trouxe muita acessibilidade para essas pessoas. Claro. E se você imagina que uma produção que é feita de forma virtual, aonde quer que você esteja, você pode agora participar disso. Então, eu acho que a gente tem que Isso é focar nessa mágico. solução, sabe? Isso O é que que isso mágico. me traz? Então, aí começaram a buscar desesperadamente conteúdos de baixo custo, de uma locação só, e quanta gente que estava com seu projeto parado, de repente começou a encontrar um lugar, uma nova possibilidade, e as pessoas começaram a se produzir, se conectar de uma outra forma, que antes disso elas não haviam pensado. Então, Sem dúvida. tem um lado muito ruim disso tudo, né? Mas tem um lado também muito bom. E se a gente focar nessa solução e nessa coisa positiva, a gente vai sim conseguir tirar o melhor proveito disso. Porque não Concordo. tem o que fazer, né? Nem que a Não gente, tem. nem que a gente queira. E eu acho que Não, o e tem ponto de... coisas. Fala, fala, fala. Pode E continuar. aí eu queria fazer até um link com a técnica, que o ponto de vista do vencedor é esse. Vencer Uhum. apesar e por causa dos obstáculos, né? Não quer dizer que É a o gente foco, né? É o é, foco. é você focar na solução, que esse é o ponto de vista do vencedor, porque tudo é um ponto de vista, né? Ou eu escolho Uhum. chorar e sofrer com isso, ou eu escolho tentar vencer apesar e por causa disso. Mas só de Maravilhoso. raiva agora eu vou fazer esse negócio dar Só de certo. raiva é maravilhoso. É, É isso. a É raiva isso. ela te move, a tristeza ela não te move. A tristeza ela te faz sentar lá e chorar, mas a raiva pelo menos ela te move, sabe? É É melhor estar verdade. É nesse... verdade. Eu acho que nesse momento a gente está é um momento muito feliz nessa coisa de reinvenção. Porque, veja, por exemplo, as lives acontecem hoje, na minha vida, para aproximar determinadas pessoas que eu nunca teria acesso. Né? Você é uma das pessoas que eu ganhei de presente, Ah, entende? Você ganha de e presente algumas coisas, você né? é da mesma forma para mim. Uma Mas conexão é uma coisa que maravilhosa. e é gostoso, sabe? Você saber. Eu tenho duas pacientes que são dubladoras que moram aí. E como fonoaudióloga, antes eu não podia atender online. Agora eu posso. Eu estou atendendo gente dos Estados Unidos, gente de Portugal, gente do Brasil inteiro e que não tinham acesso. E agora eu posso conversar com você, ter acesso a pacientes de fora, enfim. Eu acho que eu acho que é uma nova visão. É essa coisa do foco de fato em realizar coisas, não em sofrer com os problemas, né? Enfim, Exatamente. então, a Fê está perguntando aqui a questão do self-tape, acho que vai democratizar mais o acesso a grandes produtoras. Acham que o mercado pode melhorar por isso? Eu acredito que vai democratizar mais o acesso, com certeza, e vai melhorar para a gente que está buscando oportunidade, né? Principalmente para gente para as pessoas que de repente antes não tinham tanto acesso a oportunidades que ficam mais centralizadas, isso ajuda a descentralizar um pouco. Eu acredito sim que vai melhorar, depende do ponto de vista. Eu acredito que vai melhorar sim para quem está buscando novas oportunidades, e é por isso que é importante se estar preparado para essas oportunidades que já estão surgindo, né? E como o streaming já está chegando no Brasil, e que linguagem que eles falam, e o que eles consomem, e então tá preparado para essa... Eu fiz um teste, o meu primeiro teste para televisão foi já em inglês.
Então, assim, como que você se prepara para essa nova demanda do mercado? Porque tá vindo, gente, que é uma maravilha. A gente só precisa estar preparado para quando a oportunidade surgir, para que a gente possa agarrar essa oportunidade e não deixar ela passar. Olha, você é só maravilhosa, tá? Eu preciso Ah, agradecer um monte ter conhecido você. Eu estava até aflita aqui, falei, eu não conheço, não sei como é que vai ser. Tá vendo? eu já Obrigada, tinha ouvido Universo. falar de você muito bem, muito bem. Linda. Já vários amigos meus que trabalham com você, enfim, Que se bom. preparam com você, já tinham ouvido falar de você muito bem. Mas a gente acaba não se conhecendo. Eu também conhecia você pelo livro e eu falei, bom, sabe quando eu tô chamando as pessoas para live, são pessoas que eu conheço de alguma forma, né? E aí você vai falar com uma pessoa que você não sabe, cara, ganhei de presente, veja bem. Linda, Ah, e vamos querida. continuar juntas Vamos, aí, compartilhando vamos. oportunidades e tudo mais. Com E se cair o certeza, pode workshop, contar eu te comigo. falo, eu vou preparar isso. Você faz favor, que agora tem gente esperando. Tem uma fila aqui já esperando. Eu vou fazer lista de espera. Linda. Querida, quero te agradecer. Eu tô vendo que vai acabar o tempo. Fica bem, fica com saúde e com segurança em casa. Que lindo o trabalho que você está desenvolvendo. O que você precisar aqui no Brasil, você sabe que você tem braços aqui. Acabou de ganhar mais 2. Oh, E o obrigada que de você coração. precisar, você sabe que você tem aqui. Da mesma Tá? forma, estou aqui, gente. E deixem suas dúvidas, seus comentários, seus feedbacks que vão ser muito bem-vindos. Se alguém quiser continuar conversando sobre isso, e enfim, conte comigo também para qualquer tipo de divulgação. E, Maravilhosa. e é isso. Muito obrigada, Bruna. Obrigada pela Um beijo conversa enorme. prazerosa. Imagina, Aline, muito sucesso para você. Muito sucesso, muita Igualmente. luz. Obrigada, linda. Um beijo enorme, querida. Beijão. Até. Tchau, Tchau, amor. tchau. Gente, que mulher é essa sensacional? Fala sério. Ela é demais da conta. Ó, o workshop vai ser lançado amanhã já. Escuta, vocês me avisem, hein? Vocês me avisem porque eu quero. Obrigada a você, Gustavo. Bruna Obrigada. Pachete, senhoras e Ela senhores! é Que live espetacular. Parece que eu conheço ela a vida deliciosa! inteira. Eu senti a mesma coisa. Ela é demais da Eu senti a conta. mesma coisa. Eu tô falando, é fonomandióloga mesmo, tá vendo? Ela adota todo mundo, mas não é qualquer um que ela adota. Ai, Fernando, vai Não é começar. qualquer um. Beijo, Agatha, sua Ué, linda. tô falando bem. É, Poxa. é uma coisa de maluco. Que Cimento live impossível. deliciosa, cara. Adorei, cara. Jean, Ó, olha o só, Jean tem que tá pedir falando, pra ele, Jean. fonomandióloga, fui eu que batizei. E quando usar, tem que botar registro by Nando Moretson. Ele é ciumento e possessivo, pode usar. Não, eu sou cuidadoso, é diferente, gente. É. Bom, eu quero parabenizar primeiramente a Bruna pelo trabalho dela, Tá fantástico. lindo. Enquanto vocês estavam falando aqui, eu estava indo aqui no Google pesquisar as coisas que vocês estavam falando, saber um pouquinho mais, que não sei o quê, que bababá. Cara, que fantástico. Tem um site, eu não lembro qual que é agora, mas além do e-book que ele tinha mandado, né, o Thiago ele tinha mandado, eu dei uma olhadinha também. Tem um site que fala também desses 12 elementos que ela tinha falado lá no começo. E, cara, Não, incrível, ela é incrível. fantástica. Achei muito Pelo jeito, legal. eu acho que esse workshop sai e a gente divulga aqui também, porque realmente é um processo muito bacana. Eu acho que vale a pena Maravilhoso. conhecer. E também parabenizar o trabalho de quem? Da minha fonomandióloga, né? Que Oh, essa coisa bebê. maravilhosa. Tava toda nervosa no começo da live, tirou onda! Tirou onda! Mas Não ela é um deixou amor. passar uma pergunta, toda carinhosa, maravilhosa. Mas ela é E um eu por amor. isso. Aí deu É liga. Aí eu já verdade. queria sentar aqui do lado e oferecer um cafezinho, É entendeu? O negócio é verdade, é bom. verdade. Deu vontade, né, de sentar assim pertinho, É, cafezinho, um daqui chocolatinho pra coisar aqui a preguinha, mas deixa lá que é, tá gostoso. é. Chocolate quente é bem agora, né? Ainda vou Ai, dar que aula, não posso. delícia. Não vai dar. Senhoras e senhores, daqui a pouco a nossa live vai terminar. Muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã estaremos aqui às 18h30, quinta-feira, com Bárbara Tá. A Scangarelli. Bárbara, gente, só para vocês terem noção, ela é farmacêutica, uma amiga minha desde 4 anos de idade, a gente é amiga de infância, a gente estudou a vida inteira juntas na escola, e a Bárbara está cuidando da vacina. Ela está pesquisando a vacina da Covid. Então eu pedi para ela Maravilhosa. trazer essas novidades todas para a gente. Ela vai contar um pouquinho da história dela, que é maravilhosa. Além de terapeuta holística, né, que ela Ela é é também, terapeuta né? holística. Então, gente, O ano imperdível. retrasado, ela trabalhou comigo na clínica, como terapeuta holística, e, nossa, mágica. Essa mulher, Legal. ela é foda, não é mais ou menos, não. Então, gente, não percam. Amanhã às 18h30, Bárbara Scangarelli.
Amanhã estamos de Maravilhoso. volta. Nando, obrigada, amor. Se Um cuide. beijo enorme. Obrigada, Fica gente. com Deus. Beijo, Ó, tem o gente. e-book do Poder do Ator lá no perfil da Tá Produções. Beleza, obrigada, Matheus. Beijo, gente.